Olá, pessoal! Muito bom ver vocês de novo comigo aqui no Mãe Star. Outro dia eu estava lendo uma reportagem sobre transtorno bipolar e eu achei muito curioso que, em muitos casos, as mulheres têm o primeiro episódio de transtorno bipolar depois do primeiro filho, no puerpério. E eu fiquei curiosa acerca desse tema e eu trouxe hoje para falar com vocês o Dr. Rodrigo Dias. Ele vai participar com a gente em 2 episódios. No primeiro, nós vamos falar de forma geral sobre o transtorno bipolar e depois, no episódio da semana que vem, nós vamos falar sobre transtorno bipolar na mulher, especificamente na gestação e no pós-parto. Então eu apresento com muito prazer o Dr. Rodrigo Dias, que é médico psiquiatra, e ele pesquisa o transtorno bipolar no Instituto de Psiquiatria e é especialista em transtornos do humor na mulher. Bem-vindo, Dr. Rodrigo Dias. Obrigado, Aline, obrigado pelo convite. Então, explica pra gente, o que é o transtorno bipolar? É um transtorno do humor, onde o que caracteriza esse transtorno são os episódios de mania e de depressão. O de depressão, onde está a tristeza, não necessariamente tem a tristeza, mas o desânimo, a falta de vontade, a apatia, o isolamento, perda de energia, a inteligência parece que vai embora também, dentre outros sintomas. E no episódio de mania, o que muitas pessoas chamam de euforia, é quando a gente diz assim, o nosso humor está grande, expandido, onde a gente acredita que tem mais poderes, mais energia, não precisamos dormir, pensamos sem parar, tem dificuldade de se concentrar. Muitas vezes a gente perde a crítica de que a gente está nesse estado, então a gente começa a tomar atitudes que normalmente não tomaria ou colocaria a gente em risco, ou de gasto de dinheiro, ou se despedir do emprego porque ele é muito ruim, você é muito bom, e você começa a se colocar em risco. Muitas vezes as pessoas confundem instabilidade do humor necessariamente com transtorno bipolar. Existem outros transtornos psiquiátricos que podem ter instabilidade do humor. O transtorno bipolar é marcado por esse tipo de oscilação e tem toda a graduação de estados de humor que ficam entre esses dois polos. E o que faz a pessoa com transtorno bipolar estar em euforia ou depressão, né? Como que é a dinâmica dessa oscilação? Ela pode vir espontaneamente, isso é importante dizer, do nada vir, mas a gente sabe hoje em dia que uma mudança de hábitos, por exemplo, parar de dormir ou dormir em horários alternativos, ter uma rotina muito estressante, é como o estresse te afeta. O estresse me afetando, eu posso ter dor de cabeça, você pode ter enxaqueca, o outro cara vai ter uma dor de estômago, e no bipolar ele vai ter uma alteração do humor. E muitas vezes, tanto com o estresse, com a mudança de hábitos, você pode desencadear os episódios. E o bipolar também tem uma suscetibilidade maior a ter um episódio dependendo da medicação. Por exemplo, se eu tomar uma medicação estimulante, pode provocar uma euforia. Como um antidepressivo, também pode provocar euforia em pacientes bipolares. Muitas vezes o paciente chega com uma queixa depressiva, se a gente não pesquisa adequadamente um episódio de euforia, você pode estar dando uma medicação que pode ser prejudicial para o paciente. E um detalhe, existe um estágio menor de euforia, o que as pessoas chamam de menor, que seria a hipomania, uma euforia leve, onde a gente pode se sentir super animado, disposto, consegue até fazer as coisas, quase na beira do risco. E que muitas vezes passa despercebido porque é um período bom da vida ou porque você está achando que é legal. A grande dificuldade é a gente fazer esse diagnóstico. Quando a gente tem um paciente que tem a mania em grande escala ou com todos os requisitos dela, a gente fala que ele tem um bipolar tipo 1. Quando ele tem só a hipomania e a depressão, ele tem o tipo 2. E um detalhe, necessariamente a pessoa que tem o tipo 1 não precisa ter depressão, basta ter a mania. Se ela tem mania, acredito eu que parece que tá tudo bem, porque ela tá numa euforia, agitada ou tá feliz. Associa-se a mania a uma felicidade? Às vezes sim, às vezes impulsividade e às vezes irritabilidade também. Às vezes é difícil a pessoa vir procurar o médico no primeiro episódio. Normalmente ele vem depois do primeiro episódio de mania, onde ele percebe ou está colhendo os frutos ou os resultados da imprudência, da impulsividade dele, da agressividade dele. Muitas vezes você tem ideias grandiosas, então você começa a ter pensamentos que a gente chama psicóticos, delirantes. Eu sou amigo de tal cara, o cara vai me arrumar, eu tô rico, eu vou ganhar na Mega Sena.
alguém está me dando grana, o cara vai me dar uma herança, chega nesse tipo de delírio. Estão me perseguindo porque eu sou um cara muito importante, eu descobri o segredo da empresa. Então ele vem por uma alteração de comportamento que tirou ele mesmo do convívio das pessoas. Então pode ter essas duas situações. Quando vem com depressão, é um pouco mais comum, e lembrar que também tem a questão do suicídio, né? O pensamento de suicídio e as tentativas de suicídio, elas são muito frequentes e comuns no transtorno bipolar. É mais de 50% da população. Vamos dizer assim, que quase que dobra o bipolar não tratado. Então tem muito mais risco de suicídio. E lembrar que existe uma herança genética, existe uma transmissão genética, então muitas vezes o paciente, quando vem, já tem uma história familiar de transtorno psiquiátrico e muitas vezes já tem história do transtorno bipolar. E hoje, que não tem tanto estigma e as pessoas conversam, fica mais fácil de procurar ajuda logo no começo, nos primeiros episódios, na suspeita que possa ter um quadro de depressão, de transtorno bipolar. Para quem está nos ouvindo, né? Que sinais a pessoa com quem os nossos seguidores aí convivem podem suspeitar de um transtorno bipolar na família, enfim? Uma mudança do comportamento da pessoa, ela muda de estilo ou de personalidade. Se ela já tem um quadro de oscilação, né, fica um pouco mais difícil, mas você vê a grandiosidade ou a intensidade dos sintomas e o prejuízo que isso traz na vida pessoal, comprometendo escola, trabalho, relacionamento de um modo geral. Uma outra coisa importante que é legal associar ao transtorno bipolar, aumenta muito o risco de uso de álcool e drogas. Para a mulher, aumenta 8 vezes o risco dela ter um envolvimento com álcool e drogas. Para o homem, umas 5 vezes. Então, se é uma pessoa que não tem hábitos de álcool e drogas, se ela começa a ter esse tipo de hábito, pode ter uma indução. Às vezes eu estou eufórico, eu estou excitado, eu tomo álcool para quê? Para me acalmar. Eu estou deprimido, daí eu tomo algum tipo de droga estimulante para tentar sair da depressão. E quantos % da população, pensando homens e mulheres, aí tem transtorno bipolar? Dependendo das classificações, elas estão em mudança, mas entre 1,5% e 2,5%, dependendo do que a gente chama do espectro, né? Não tem, incluindo os casos não típicos. E existe uma diferença entre homem e mulher, é que quando a gente pensa no tipo 1 clássico, é mais ou menos igual a distribuição. Quando a gente vai para o tipo 2, que é aquele que tem hipomania e mais depressão, daí tem muito mais mulher. Quer dizer, fica um pouco mais difícil de se fazer o diagnóstico. Por outro lado, a mulher procura muito mais tratamento. Então a gente acaba fazendo o diagnóstico, às vezes, um pouco mais precoce nas mulheres. Uma outra coisa que tem uma influência para as mulheres é, à medida que começa o ciclo menstrual, as mulheres que já têm alguma instabilidade do humor com o ciclo, o transtorno disfórico pré-menstrual, a TPM, ou mesmo uma oscilação de humor perto da menstruação, no caso das mulheres bipolares, elas têm um início mais precoce da doença. Então, os transtornos de humor, de um modo geral, acontecem um pouco mais cedo nas mulheres. A depressão também acontece um pouco mais cedo nas mulheres do que os homens. Não é que tenha alteração dos hormônios. Quando a gente faz os exames dessas mulheres com transtorno disfórico pré-menstrual, uma queixa de uma piora do transtorno bipolar pré-menstrual, você vai ver os hormônios estão normais. Simplesmente ela é mais sensível às oscilações. E como que é o tratamento de quem tem transtorno bipolar? O tratamento é basicamente feito com os estabilizadores de humor. O mais conhecido é o lítio, e a gente tem um outro grupo de medicações, que são os anticonvulsivantes, o valproato, a carbamazepina e a lamotrigina. São as três medicações anticonvulsivantes. Existe também um terceiro grupo de medicações que são antipsicóticos, que a gente costuma chamar os antipsicóticos de segunda geração, ou atípicos, que eles também têm uma ação estabilizadora. A quetiapina, a lurazidona, ou lanzapina e a risperidona, todos eles podem ou estabilizador ou tratar os episódios. Na hora que você está tendo uma depressão, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque eu não posso dar antidepressivo, né? Porque ele pode virar para mania. E eu fico tratando, então, com os estabilizadores de um modo geral. Além de medicação, terapias são bem-vindas? Terapias sempre são bem-vindas. A gente já tem evidência aqui. Terapia de família ajuda. Terapia de grupo, no sentido dos grupos de autoajuda, são fundamentais. Existe uma coisa que a gente chama de psicoeducacional, que é ensinar a família como lidar com essa situação.
e o próprio paciente aprender sobre a doença, ele ser o mais responsável e, óbvio, a psicoterapia individual. Quando a gente fala de tratamento, existe um estado de humor que é uma mistura entre depressão e mania. A gente chama de estado misto. Imagina que teu pensamento pode estar com conteúdo todo depressivo, eu não valho nada, tá tudo ruim, nada dá certo, só que eu estou tremendamente energética, estou tremendamente com vontade de fazer as coisas. Isso dá uma irritabilidade, uma impulsividade, é exatamente nessa situação onde acontecem as maiores tentativas de suicídio em transtorno bipolar. Às vezes não é que você sai de uma depressão e vai para mania. Você pode passar um período com os dois sintomas. Então, você também experimenta esses episódios. Aí é importante, de novo, reforçar a ideia. Antidepressivo não é bom para bipolar. Às vezes a gente é obrigado a usar porque os estabilizadores não cuidam da depressão. Mas daí a gente tem que proteger mais ainda para mania. Então, não é uma coisa simples, tem que ser sempre individualizado e a cada momento. Mas o tratamento em si está sempre baseado nos estabilizadores de humor, onde o lítio é o nosso padrão ouro. Essa mensagem do Dr. Rodrigo é super importante. Não adianta pedir para o colega médico, que é cardiologista, ginecologista, endocrinologista, aquela receitinha de antidepressivo. É muito importante o diagnóstico correto, porque às vezes é muito além de uma depressão, né? Então tem aí uma explicação sobre o que é o transtorno bipolar e a importância da medicação adequada. Dr. Rodrigo, o tratamento é para o resto da vida? É uma doença que a gente chama crônica. Eu vou ficar curado? Não, você vai ficar estabilizado. E quanto mais estabilizado a gente tiver, quer dizer, menor número de episódios a gente tiver ao longo da vida, menor perda nós vamos ter. Que tipo de perda? Perda nos relacionamentos, perda no estado geral, no bem-estar físico. A gente sabe que os pacientes bipolares têm um risco maior de problemas cardiovasculares, problemas cardiológicos, então pode ter mais derrame, mais infarte, e eles morrem mais cedo quando não tratados. Então, se você tratar, você está trazendo uma perspectiva de vida, e a cada episódio, antes achava, tem cada episódio a pessoa volta ao normal. A gente sabe que a cada episódio a pessoa tem perdas. Nós estamos falando de perdas neurológicas, perdas cognitivas. A gente não sabe ainda dimensionar o quanto, mas isso acontece de fato. O que causa o transtorno bipolar? Não tem uma causa específica. Como qualquer transtorno psiquiátrico, mental, a gente diz que é muito multifatorial. As pessoas estão começando a dizer que o peso genético das doenças, quando elas aparecem, fica perto de 30%, 40%. O resto vem do ambiente, vem das relações, vem da característica da personalidade da pessoa, que tipo de estresse ela foi submetida, a uma droga, a uma substância, a medicação que ela toma, então ela quebra de rotina. Putz, tem milhões de elementos. Então eu tenho que levar uma vida muito restrita para não correr o risco? Não é isso. Isso vai acontecer. É uma porcentagem pequena da população. Ela é muito incapacitante, a doença. Por isso a ideia de, se tem um sinal, investiga direito. Depois que a gente começa a falar de transtorno bipolar, as pessoas estão sabendo mais, aí eu sou bipolar. Chega no consultório, a maioria não é. A maioria tem alguma outra coisa, está passando por alguma dificuldade, ou está com uma depressão, está um problema de relacionamento. Tem outros tipos de transtornos psiquiátricos que também pautam por instabilidades, mas não tem o diagnóstico. Então, fazer o diagnóstico diferencial também é bem importante. Eu tenho amigos com transtorno bipolar e eu vejo assim, o quão importante a manutenção do tratamento. Com o tratamento, né, bem conduzido e uma adesão do paciente e da família, ele consegue produzir, trabalhar, ter relacionamentos normal, né? Consegue. A disciplina do paciente que é o importante, porque muitas vezes a gente fala, estou com dor de garganta, tomo remédio para dor de garganta e não muda hábitos. O que nós estamos falando aqui é o paciente do transtorno bipolar precisa mudar hábitos, ele precisa ter rotina. O sono é um santo remédio, é um santo estabilizador. Então, ter uma rotina boa que garanta o sono, que garanta a hora de alimentação, tudo faz a diferença. Então, não é simplesmente tomar a medicação, é entender que tipo de circunstância que eu vivo, que condições são as melhores para eu viver e ir me adequando. É como um diabético, como um hipertenso, que vai ter que fazer ajustes na vida para conviver, mas dá para ter uma vida muito próxima do normal.
cada doença tem a sua própria gravidade. Então tem casos e casos, por isso que a gente sempre fala, tem que individualizar. Então, doutor Rodrigo, eu agradeço as suas informações. Por enquanto, nós vamos fechar aqui, porque esse programa vai ter continuidade na semana que vem e nós falaremos sobre transtorno bipolar na gestante e na puérpera. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e deixe seu like. Até lá!